Shalom, shalom, amados irmãos da Jerusalém, glórias ao nosso Deus, estamos aqui de novo. O Senhor tem nos abençoado na misericórdia dele que se renova cada manhã. Oremos. Amado Deus, perdoa as minhas falhas, as nossas falhas, e sabemos que o Senhor está conosco todos os dias, todo instante da nossa vida, porque nós te amamos, somos teus filhos. Queremos, Pai, a tua bênção desse dia e sempre, enquanto o Senhor nos der fôlego de vida nessa terra. Não queremos nem por um segundo estar longe de ti. Eu quero, Pai, a tua bênção sobre a minha vida, minha família e todos os familiares e irmãos em Cristo espalhados na face da terra, aqueles que verdadeiramente te amam, Pai. Se com o nosso país e nos abençoa em todas as áreas da nossa vida para que possamos te glorificar e que os homens vejam que existe um povo separado, que é o teu povo. Em nome do Senhor Jesus, nos abençoa nesse momento que vamos falar da tua palavra, que seja rema nas nossas vidas, que seja a verdade de Jesus genuína nas nossas vidas. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos ler aqui, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 4, 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, passageiras, e as que se não veem são eternas. Amém, amados? Amados, tem acontecido muitas coisas, muitas situações em que nós muitas vezes ficamos desanimados, mas a palavra diz: não desanimamos, não devemos. Ainda que o homem exterior fique triste, fique abalado, a palavra diz que não devemos olhar para as coisas que nós estamos vendo, mas as coisas eternas. E no capítulo 5, 1, está escrito: sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas é eterna nos céus. Ora, no versículo 5 do capítulo 5, ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. O penhor foi nos dado do Espírito Santo, quando Jesus disse que ele iria, mas deixaria-nos o Espírito Santo, que é o nosso consolador, que é a nossa alegria verdadeira, que é a nossa direção verdadeira, que nos instrui o caminho que devemos andar. Porque um dia, no versículo 10 está escrito: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Há uma meditação muito maravilhosa aqui nesse texto de Coríntios, mas vamos pegar assim um pouquinho por conta do tempo sempre. Nós vemos que o penhor que nós temos
É uma entrega que o Senhor nos deu como fiança e garantia do cumprimento de uma promessa. Isso é penhor. Ele nos deixou a promessa do Espírito Santo e nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Então, essas situações que vivemos aqui na Terra, temos sempre que nos lembrar que nós temos o Espírito Santo. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, o Espírito Santo vai estar nos dirigindo. Isso para aqueles que verdadeiramente amam o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Segunda Coríntios, capítulo 1, verso 21, 22, está escrito: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. O Senhor é quem confirma, porque é Ele que nos ungiu e nos selou. Nós temos um selo na testa. Nós temos um selo dado não por homens, mas gravado pelo Espírito Santo de Deus. O inimigo às vezes olha e não vê em alguns, mas temos que lutar para que ele veja em nós a diferença, o selo. E foi o próprio Deus que nos ungiu. Ele nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Nos selou e nos deu a garantia, é uma garantia vinda do próprio Deus. Que maravilha, Senhor. Que bênção, que privilégio o Senhor ter nos selado com a garantia do Espírito Santo. Só isso que nós aprendemos já é de grande alegria. Que eu já preguei sobre a alegria verdadeira. Essa é a alegria verdadeira, de saber que nada foge ao controle do nosso Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, o excelentíssimo. Ele é nosso Deus e Pai excelentíssimo. Eu sempre vou dizer isso porque é maravilhoso. Tinha um irmão na presbiteriana que ele sempre falava: a Bíblia, a palavra de Deus, não é o jornal de hoje, é o jornal de amanhã. Quando nós abrimos a palavra, toda vez que abrimos, quem tem o Espírito Santo tem o discernimento das maravilhas que estão escritas aqui e das advertências, dos conselhos, para quem quiser. Então, amados, quando o Senhor nos selou, nos otorgou o penhor do Espírito Santo. É uma palavra assim meio difícil de falar, mas é uma palavra maravilhosa. Ele nos garantiu o penhor do Espírito Santo. Não é qualquer penhor, não. É o mais poderoso, mais precioso penhor sobre as nossas vidas. Então, olhando para essa maravilha, nós vamos animar sempre. Quando dormimos e acordamos, primeira coisa que fazemos é lembrar, olhar para o céu, olhar para a palavra e lembrar: eu sou selada com o Espírito Santo. O selo do Espírito Santo está em mim. Por isso nós devemos andar de forma que seja um andar que glorifique ao Senhor. Devemos andar sempre
usando a nossa boca, nosso falar, nosso pensar, nosso agir, dando testemunho dessa gloriosa bênção sobre as nossas vidas. As lutas vêm e vão, passam, mas a palavra do nosso Deus jamais passará. Ela se cumpriu e está se cumprindo. E nós temos a certeza que não existe outra saída, não existe outro caminho. Isso nos dá alegria verdadeira, nos dá paz que excede todo entendimento e nos dá o ânimo que muitas vezes o inimigo lança setas para nos desanimar. Quando olhamos para a verdade do Senhor, quando olhamos, como diz a palavra, olhando para o autor e consumador da nossa fé, nós não vivemos com fé em coisas que a gente está vendo. Nós vivemos na esperança da glória do nosso Deus. Porque a nossa tribulação aqui não tem comparação, como está escrito aqui. Não tem comparação com o que está determinado para os filhos de Deus. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a promessa. E tantas promessas que Ele nos dá. Tantas promessas. Eu passo os olhos assim na palavra. É tão tremendo que tudo que nós lemos aqui é de grande, grande valor. Por isso, estejamos sempre de olho na palavra. Sejamos sempre meditando na palavra. Porque é maravilhoso. Eu fico assim, às vezes sem palavras para descrever o que eu sinto quando eu medito na palavra de Deus. E essa bênção é para todos aqueles que se entregam ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Esta bênção é para todos aqueles que se entregam e seguem. Jesus disse: vem e segue-me. Continuemos seguindo o nosso amado Salvador. Obrigado, meu Deus, por tanta bênção. Que o Senhor nos abençoe. Que a bênção do Pai, o grande amor do nosso eterno Deus e Pai, a grande alegria da salvação em Jesus Cristo e as consolações do nosso amado Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém.